Olá a todos e Feliz Páscoa da Ressurreição. Neste mês de abril, a Palavra de Vida nos propõe uma pequena frase do Evangelho de Lucas, que é próprio daquele momento quando os discípulos de Emaús reconhecem Jesus. Fica conosco, pois já é tarde. Lucas 24, 29. O caminho que vai em direção ao povoado de Emaús nos conta uma trajetória feita por dois discípulos de Jesus, desapontados em relação aos sonhos, aos projetos, aos momentos marcantes dos dias vividos ao lado do Mestre. Eles voltam para casa a fim de retomar a vida que haviam deixado para trás, antes do encontro com Ele. Apenas 3 dias haviam se passado desde sua crucificação. Entre seus seguidores reinavam a decepção, o medo, as dúvidas. Eles estavam se afastando de Jerusalém, do sonho não realizado, distanciando-se de Cristo e de sua mensagem. Tristes, porque de alguma forma já haviam tomado a decisão de abandonar o projeto pelo qual haviam seguido o Mestre. E é a história de todos nós, quando nos sentimos desnorteados em situações que nos obrigam a fazer uma escolha diante das muitas encruzilhadas e acreditamos com frequência que a única resposta ao nosso mal-estar é optar por voltar atrás, desistir, resignar-nos. Quem de nós não tem familiaridade com a hospedaria de Emaús? Quem já não percorreu esse caminho numa noite em que tudo parecia perdido? Cristo havia morrido em nós, não existia mais Jesus algum na terra. Fica conosco, pois já é tarde. Enquanto caminhavam, um forasteiro juntou-se aos dois, aparentando estar alheio aos acontecimentos recentes. Começou fazendo perguntas incisivas que despertavam toda a amargura e o mal-estar deles. Primeiro, ele os escutou e depois começou a explicar as Escrituras. Um verdadeiro diálogo, um encontro que deixou marcas, tanto que, embora não tendo ainda reconhecido Jesus, pediram insistentemente que ficasse com eles, porque já estava anoitecendo. Este pedido é talvez um dos mais belos que encontramos nos Evangelhos e a primeira oração que os discípulos dirigem ao ressuscitado. É um convite comovente que todos podemos dirigir a Ele, que permaneça conosco e entre nós. Os olhos dos 2 discípulos se abriram quando Ele partiu o pão e a alegria de finalmente o terem reconhecido os instigou a retornarem a Jerusalém para anunciar aos seus amigos que essa ressurreição tinha acontecido. Fica conosco, pois já é tarde. Talvez nada melhor do que estas palavras para explicar a experiência de viver com Jesus em nosso meio, feito por nós, focolarinas, desde o início, escreve Chiara Lubich. Jesus é sempre Jesus e quando está presente, ainda que só espiritualmente, explica as Escrituras e faz arder no peito a sua caridade, a vida. Faz-nos dizer com infinita saudade, depois de tê-lo conhecido: fica conosco, Senhor, pois anoitece. Sem ti é noite escura. A noite é símbolo das trevas, do desconhecido, da falta daquela luz que não conseguimos encontrar porque não acreditamos na sua presença, que nos acompanha continuamente, sempre. A noite é tudo isso que envolve o nosso planeta, ferido e violentado pelas lutas fratricidas, por guerras organizadas constantemente para satisfazer a sede de poder e de dinheiro. A noite é o que vivem milhões de pessoas que já não têm mais voz para clamar contra as injustiças e opressões. E nós, como podemos perceber a presença de Jesus, presença que nem sempre se manifesta de acordo com as nossas expectativas? Como podemos entender que Ele caminha conosco e tenta nos ajudar
a reconhecer os sinais da sua presença? E, sobretudo, como podemos criar as condições para que Ele se manifeste a nós e permaneça conosco? São perguntas para as quais talvez nem sempre tenhamos uma resposta, mas que nos incentivam a não desistir da busca por Jesus, a concentrar o olhar nesse companheiro de viagem, que muitas vezes não enxergamos, a reconhecer aquele que pode manifestar sua presença se vivermos o amor mútuo entre nós. O caminho para Emaús é símbolo de todos os nossos caminhos. É o caminho do encontro com o Senhor. É o caminho que renova a alegria nos corações, trazendo-nos de volta à comunidade para testemunharmos juntos que Cristo ressuscitou. Organizado por Patrícia Mazzola com a Comissão da Palavra de Vida. Gostaria de deixar aqui o convite para participar da reunião da Palavra de Vida na segunda-feira do mês de abril, dia 13, aqui no Salão Paroquial do Sagrado Coração, logo após a missa das 18 horas. Será uma alegria ter vocês conosco para podermos partilhar as experiências da nossa vivência cotidiana da Palavra.